E eu estava fazendo um discurso aqui sobre a irresponsabilidade desse golpe. Esse golpe que foi perpetrado pelas elites do país, pela burguesia, que nunca teve compromisso verdadeiramente democrático. Falei de Getúlio, falei de Juscelino, falei do que aconteceu com João Goulart, e disse que esse golpe tinha sido um golpe de classe, com o objetivo, primeiro, de, no momento de crise econômica, resolver os problemas das empresas, retirando direito de trabalhadores, reduzindo o salário de trabalhadores. O golpe foi para entregar o pré-sal e o golpe foi para disputar o orçamento público. Aqui no Brasil, há um grande pacto que junta sistema financeiro e o grande empresariado nacional e que está ancorado no sistema da dívida, onde 35% do orçamento da União é destinado à transferência de recursos para esse pequeno grupo de pessoas que aplicam em títulos da dívida pública, juros reais de 8% ao ano. Então, o debate sobre o PEC do teto dos gastos e a reforma da Previdência é essa. Falei também, senadora Gleisi, do absurdo da situação como essa, depressão econômica. Em vez de a gente estar falando em política para recuperar o crescimento econômico e proteger os empregos, nós estamos no samba de uma nota só. Ajuste, 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 que acaba aprofundando a recessão, diminuindo a arrecadação e piorando a situação das contas públicas. Nós temos um ciclo vicioso em relação a todo esse processo. E falava da reforma da Previdência, do pacote de maldades. Já tinha falado aqui sobre os 49 anos para você ter aposentadoria integral, e eu dizia que não é correto dizer que para se aposentar aos 65 você tem que começar a trabalhar aos 16, porque ninguém trabalha 49 anos de forma ininterrupta. Ninguém. O IBGE calcula 7 anos em média a mais, ou seja, se você começa a trabalhar aos 16, você se aposenta aos 72. Falei da desigualdade em relação à mortalidade no país. Infelizmente, são os mais pobres, que não chegam a 65 anos de idade nesse país. Porque a diferença socioeconômica, o acesso à saúde, tem um peso enorme no país. Então, na verdade, estão decidindo que os pobres do país não vão poder se aposentar. E eu falava, no momento que interrompi, sobre a Previdência Rural. Eu tive, e a senadora Gleisi também estava lá, com o presidente Lula, naquela inauguração popular da transposição do São Francisco, lá em Monteiro. E o que a gente viu ali, primeiro, a importância daquela obra para aquela região. Agora, o Nordeste está vivendo uma situação, está 5 anos de seca. Não houve saque nesse período e nem migração em massa, que era uma situação que sempre acontecia no Nordeste, antes de Lula, porque as pessoas esquecem, mas nesse Brasil muita gente morria de fome. O Brasil estava no mapa da fome. E sabe por que não aconteceu saques e nem migração? Porque nós temos Bolsa Família, mas porque temos fundamentalmente a Previdência Rural, que se eles conseguirem aprovar esse projeto deles, eu não tenho dúvida de dizer que, infelizmente, o Brasil vai voltar para o mapa da fome e a gente vai voltar a uma situação de muita vulnerabilidade nas regiões mais pobres do Nordeste brasileiro. Agora, eu assumi essa tribuna aqui para dizer o seguinte: para mim, o golpe fracassou. Esse golpe que foi dado contra a nossa democracia é um fracasso retumbante. Eu vou trabalhar aqui em cima de 5 pressupostos. Hoje, o Marcelo Zero, nosso assessor da liderança, fez um texto que, para mim, era um texto muito importante. Ele fala desses 5 pressupostos, senadora Gleisi. O primeiro que eles diziam era o seguinte: a crise econômica seria resolvida. Era tirar Dilma, os empresários recuperariam a confiança, voltariam a investir e a economia cresceria. Esse é o primeiro pressuposto. Depois eu quero falar sobre ele. O segundo é que eles achavam, de fato, a tal da sangria. Eles queriam um processo seletivo contra o PT. E achavam, o golpe foi dado porque eles achavam que iam se livrar de todo esse processo de investigação, o que não conseguiram. Eu quero tratar disso também. O terceiro é que eles achavam que tinha uma base parlamentar do tamanho do mundo. Com essa base parlamentar, eles iam conseguir aprovar todas as suas reformas, e aqueles manifestantes de verde e amarelo,
na Avenida Paulista, iam continuar se mobilizando com força. A gente está vendo que isso também não está acontecendo. 4, eles achavam que as reformas iam passar com facilidade porque não ia ter reação popular. Havia um desgaste da visão deles da esquerda, do PT, então eles não têm condições de levantar o povo. Erro novamente. E o 5º ponto, eles pensavam claramente que iam conseguir desgastar pela Lava Jato, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles achavam que esse processo todo, aquela campanha comandada pela Rede Globo cotidianamente, foram em 8 meses, 14 horas de ataques ao presidente Lula, a dona Marisa, a sua família. Eles achavam o seguinte: o Lula não escapa. Então, esses foram 5 pontos, 5 pressupostos desse golpe. O primeiro, a falha completa, a economia. Era isso que eles repetiam. Vi tantos empresários, articulistas dizendo: basta tirar a Dilma que a economia vai crescer. Nós estamos aprofundando a recessão econômica, muito pelo contrário. Você sabe que no primeiro semestre de 2016, no governo da presidenta Dilma, quando a presidenta Dilma ainda estava administrando esse país, a recessão começou a desacelerar. Quando o Temer assume, você tem gráficos, eu já fiz artigos sobre isso, você vê que a recessão se aprofunda. Porque o receituário é um receituário de aprofundamento da recessão. Eu já falei sobre isso aqui. No momento que todo mundo está quebrado, o que eles fazem? Ajuste fiscal. Piora a situação. É só uma coisa que falam: corte, corte, corte. Aí pega uma Petrobras que investia 1,9% do PIB, corta o investimento pela metade, cai para 0,86%. Aí o que faz, senadora Gleice? Acabam com a política de conteúdo local, que obrigava, nós criamos todo um setor industrial em torno da cadeia de óleo e gás. Nós passamos a produzir navios aqui, estaleiros aqui, sondas aqui. Eles destroem tudo isso. Os bancos públicos. Hoje a taxa de juros do Banco do Brasil e da Caixa está mais alta que os bancos privados. O BNDES não empresta, devolveram 100 bilhões. Então, como crescer dessa forma? É um escândalo que eles estão fazendo. Agora, eles diziam que não era a fadinha da confiança. Os empresários vão retomar a confiança. Ora, os empresários não estão investindo porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar na ponta. E o mais grave, senadora Gleice, essa reforma da Previdência só vai agravar a situação. Porque você sabe, tem um estudo de economistas do IPEA tentando explicar o que foi aquela criação daquele grande mercado de consumo de massas no governo do presidente Lula. E eles falam de várias questões: formalização do emprego. O Lula tem falado muito bem sobre reforma da Previdência, que para a situação financeira melhorar, a economia tem que crescer, tem que gerar empregos. Mas, pois bem, formalização de empregos foi importante para a criação daquele grande mercado de consumo de massas, o crédito foi importante, o salário mínimo foi importante, mas o mais importante foi o impacto do salário mínimo na Previdência. Ou seja, dinheiro na mão do aposentado. É aquela senhora aposentada que utiliza aquele dinheiro para pagar a escola do filho, para comprar remédio, que movimenta a economia brasileira. O que a gente está fazendo com essa reforma da Previdência é agravando a depressão do consumo das famílias, que representam 68% do PIB. Porque nós estamos tirando dinheiro da mão das pessoas que mais precisam, das pessoas mais pobres. O que eles vão fazer com a destruição da Previdência Rural é isso também. Então, esse é o primeiro ponto do fracasso da estratégia do golpe deles. O segundo é que eles achavam mesmo que iam conseguir se safar. Só que, sinceramente, isso não é um governo. Isso é uma quadrilha. Esse pessoal não tem condições de administrar todo mundo. Eu confesso a raiva dessa elite brasileira. É que eles sabiam. Todo mundo sabia o que era Michel Temer. Todo mundo sabia quem era Gedel, quem era Padilha, Eduardo Cunha. Não venham dizer que vocês não sabiam. Eles sabiam e entraram nessa aventura, rapaz. Entraram numa aventura. E agora estão desmoralizados completamente. Aí cadê a manifestação dos coxinhas lá em São Paulo, no Brasil? Não foram à rua porque estão envergonhados. Bateram tanta panela, foram com pato, e agora estão estão mexendo na reforma da Previdência. Estão tirando direitos trabalhistas.
começam a perceber. Não foram para a rua porque tem vergonha. Porque diziam que era o governo do PT, organização criminosa, e agora está aparecendo tudo desse governo do Temer. Essas lideranças do PSDB que foram irresponsáveis em todo aquele processo. Cadê a manifestação de domingo? Cadê? Estão com vergonha. Eles achavam que iam manter essa ofensiva. Não. Eles achavam também, está aqui, outro motivo do fracasso do golpe, que a base parlamentar amplíssima, só que eu só vi 231 votos naquele projeto criminoso da terceirização. O que é que a gente vê com 231 votos? Eles começaram com 350. Para aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos. Não tem votos. Eu vejo, sinceramente, o senador Renan Calheiros agora que se posicionou contra a terceirização e tem reclamado, disse há 15 dias atrás que o Temer, que quem governava era Eduardo Cunha da cadeia. Eu começo a sentir que tem uma turma que começa a perceber o seguinte: olha, quem ficar colado com o Temer em 2018 está morto na eleição. Principalmente no Nordeste, mas no Brasil todo. No Nordeste, a rejeição ao Temer é 80% de ruim e péssimo. Então, cadê aquela base parlamentar indestrutível? A base parlamentar está criando juízo, está começando a ver, olha, a pressão é muito grande em cima da reforma da Previdência. Olha, ficar colado no Temer, eu posso não ser eleito, porque nós temos que dizer em alto e bom som. Quem votar essa reforma da Previdência, quem ficar colado com o Temer, o povo brasileiro vai dar a resposta das ruas. O outro pressuposto, o quarto, senador Gleice, era que eles não acreditavam que a gente conseguisse mobilizar a gente. E o que é que eles estão vendo? Tomaram um susto no dia 15. No dia 15, foi um dia de paralisações gigantescas. São Paulo, Rio de Janeiro, mas em todas as capitais, no interior do país, que a Previdência Rural mobilizou muita gente do interior do país. E não foram mobilizações de esquerda só. Foram mobilizações que tinham pessoal que era um pessoal novo, que não estava participando dos últimos processos. Então, nós crescemos muito ali. Depois teve aquele evento em Monteiro, que foi um evento importantíssimo. Depois teve o fracasso domingo agora dessa manifestação dos coxinhas. E agora, nós vamos novamente agora nesse dia 31, fazer grandes paralisações nesse país, acumulando forças para uma greve geral no próximo dia 28 de abril. Uma greve geral contra a retirada de direitos. Uma greve geral contra esse governo do Temer. E o último ponto, que fracassou também, é porque o Lula não para de subir nas pesquisas. O Lula não para de subir nas pesquisas. Por quê? Saiu até uma matéria no jornal Valor Econômico falando de pesquisas qualitativas, falando de uma saudade difusa com o presidente Lula. Só que essa saudade não é uma coisa subjetiva apenas, é subjetivo também. O Lula, existe uma relação com o povo trabalhador desse país muito forte, mas tem base objetiva. É a memória de um modelo de desenvolvimento com inclusão social no país. As pessoas sabem que no governo do Lula a vida delas melhorou. O Lula olhou para os mais pobres, foram 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema, uma ascensão social gigantesca. As pessoas sabem disso. Aí juntam isso com outra coisa, porque a gente dizia o tempo todo, esse golpe é um golpe contra você, contra o trabalhador. No começo, eu acho que as pessoas ficavam olhando assim, será? Tinha um clima de mal-estar no país, e eu vi que no processo do golpe contra a presidenta Dilma, teve pouca mobilização de trabalhadores, né, naquele processo. As pessoas estavam distantes. Mas agora as pessoas começam a perceber, é verdade, está vindo contra mim. Esse projeto de terceirização, por exemplo, aí, isso é redução de salário, retirada de direitos. As pessoas vão sentir. Nós temos hoje 12 milhões de terceirizados, 35 contratados de forma direta. Daqui a 10 anos vamos ter o inverso. A maior parte é tudo terceirizado. Que esse projeto foi um projeto... Então as pessoas estão vendo, estão fazendo as contas da reforma da Previdência. E aí começa a ver o quê? O Lula melhorou minha vida. Esse governo aí, essa coalizão aí, vai contra o povo trabalhador. Estão querendo destruir o que o Lula fez. Porque a Constituição... Uma parte, senador. Claro, a Constituição de 88 garantiu.
Claro que eu concedo. Obrigada. Pensei que Vossa Excelência ia terminar de falar. Não, eu acho que está muito claro que o que tinha com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, era um projeto de país. Ou seja, nós tínhamos um projeto, sabíamos para onde iríamos. Nós queríamos ter inclusão social, queríamos ter desenvolvimento das empresas nacionais, da indústria nacional, queríamos ter trabalho e emprego para todo mundo. Ou seja, o Brasil estava se reconstruindo, inclusive no cenário internacional, uma grande respeitabilidade. O que a gente tem agora? Nós não temos um projeto nacional. Primeiro que nós temos um governo fraco. É um presidente fraco que fica mais preocupado com questões pequenas do dia a dia, de servir e dar resposta às demandas da sua base parlamentar, do que pensar num projeto estratégico do país. A economia do país está sendo dirigida pelo sistema financeiro. Vossa Excelência relatou aí tudo que nós estamos passando. Ou seja, nós não temos um projeto de desenvolvimento nacional, nós temos um projeto de proteção do sistema financeiro e do aprofundamento da cultura do rentismo no Brasil, é isso. Setores da elite estão mais preocupados em proteger-se, não querem perder direitos, não querem perder suas regalias nem garantias, então aproveitam esse momento para, por exemplo, colocar projetos como esse da terceirização, em que eles querem garantir a sua rentabilidade e o lucro retirando dos trabalhadores e não investindo e não indo atrás de produção. E, por fim, nós temos uma verdadeira guerra na burocracia do Estado brasileiro. A burocracia do Estado brasileiro está disputando os nacos de poder do Estado. É uma guerra entre Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, o próprio Legislativo, o Executivo que não se entende. Quem é que comanda esse pessoal? Então, quando o comandante das Forças Armadas, do Exército, diz que nós somos um país à deriva, realmente nós somos um país à deriva. Nós não temos um projeto, nós não temos uma centralidade, não temos para onde ir. Quer dizer, se a burocracia estatal, que podia dar um pouquinho de estabilidade através das suas instituições, está disputando os nacos de poder, se o sistema financeiro não tem também um projeto de desenvolvimento, o governo é fraco, você não pode ter resultado. Portanto, nós não vamos ter crescimento econômico, mesmo com a inflação baixa, e é baixa em razão exatamente da fraca economia que nós estamos, não vamos ter crescimento econômico, não vamos recuperar emprego, ou seja, o Brasil não vai sair disso. É por isso que a população também está indo para a rua, porque está vendo que está sobrando para ela dar resposta aos problemas que nós temos da economia. Vai fazer uma reforma da Previdência numa situação como essa e tirando dos mais pobres, porque é dos mais pobres que tira, não está tirando dos mais ricos. Dificilmente essa reforma da Previdência vai afetar, por exemplo, quem tem grande estabilidade no serviço público, que ganha, em termos de Previdência, 9 vezes o que ganha um aposentado do regime geral de Previdência Social. Aqui não vai mexer daqui para frente, mas vai conservar o que está. Vai mexer onde? Vai mexer no benefício de prestação continuada, vai mexer na idade para as mulheres, vai mexer na aposentadoria do trabalhador rural, você vai tirar da população pobre. Então, imagina o que vai ser esse país. Por isso que o país está indo às ruas. Começou com o 8 de março, que foi belíssima manifestação das mulheres, o 15 de março, que foi mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas, vai ter agora dia 31 e vai ter uma greve geral. E é isso. E acho que cabe a nós, aqui no Senado da República, denunciar isso e ser um canal para viabilizar a voz dos movimentos sociais aqui, fazendo resistência ao que está acontecendo. A começar por esse projeto de terceirização, que nós temos que trazer o debate aqui para dentro, a reforma da Previdência, que a Câmara não vai aprovar, e aqui também já tem resistência colocada. Ou seja, nós não podemos deixar que se destrua o mínimo de proteção social que esse país teve. E a gente aguentar, né, até poder tirar essa gente que está no comando do país, porque se nós não tirarmos, o país realmente vai à bancarrota. Obrigada. Senadora Gleisi, Vossa Excelência, o ex-ministro Joaquim Barbosa, inclusive, falando sobre essa confusão institucional que estamos vivendo no país, atribuía isso ao afastamento da presidenta Dilma sem crime de responsabilidade. De fato, a gente está numa situação... Começou lá, né? No impeachment. Exatamente. A gente perdeu o controle completo, inclusive, das regras da institucionalidade. Eu tô convencido de uma coisa aqui. Eu, quando falo do presidente Lula, é porque foi de uma irresponsabilidade tudo isso que aconteceu impressionante. Eu cobro dessas elites brasileiras, porque o golpe foi dado por eles, junto a essa associação de parlamentares que queriam aqui fugir de investigações, mas eu cobro a profunda irresponsabilidade com o nosso país.
Esse país que já viveu no período do Lula, eu me lembro o que significa o orgulho do brasileiro com o momento que estava vivendo, quando a gente viajava ao exterior, quando as pessoas falavam do Brasil, esse país crescendo, e colocaram o país numa situação como essa, porque a crise política alimentou a crise econômica também. Colocamos esse tipo de gente para governar o país. Eles destruíram a economia com a propaganda. Por isso que eles achavam que com propaganda eles poderiam reacender de novo a economia, falando que era uma questão de confiança. Não vão, ficaram 2 anos dizendo que a economia brasileira estava quebrada, quando não estava. Que nós tínhamos rombo nas contas públicas, quando nós não tínhamos. Quem faz superávit por 10 anos consecutivos, consegue economizar por 10 anos consecutivos, não tem conta quebrada. E você vê uma figura como essa, esse Michel Temer, sem legitimidade, uma figura fraca, não tem ideias, não tem projeto. Eu, sinceramente, quando olho essa mediocridade toda, o Brasil só tem uma saída agora, que é o presidente Lula voltar a viajar esse país. Ele está convencido. Você sabe que eu tenho conversado muito com o presidente Lula. Se tem uma coisa que anima ele está vivendo um momento muito difícil da vida dele, depois da morte de Dona Marisa. E quando eu falo do massacre, da perseguição que fizeram contra o presidente Lula, são 5 anos de perseguição e não acharam nada. Não tem uma prova. Agora, quero ver os nomes do PSDB, está cheio de prova. Agora, esses aí eles não querem tocar. Agora, se tem um momento de dificuldade que ele está passando, porque ele está sofrendo muito com a morte de Dona Marisa, tem um momento que ele se anima a falar do Brasil, do que tem que ser feito para o país sair da crise. Ele lá na transposição de São Francisco se dirigiu, olha, está cheio de doutor aí nesse governo do Temer, mas não sabem fazer. Sejam humildes, peçam opinião, que eu vou dar opinião, porque nós fizemos o país crescer, nós criamos empregos, foram 23 milhões de empregos criados. Eu acho, sinceramente, que o Brasil precisa de Lula. Lula vai ter que viajar esse país espalhando esperança, mostrando que o Brasil é um país grande, dando confiança ao nosso povo. E nós vamos fazer o que fizemos em 2009, que foi, no momento de depressão, começa a fazer uma política fiscal anticíclica, aumentar investimentos, plano de obras públicas, aumentar investimento social, recuperar a política de conteúdo local, fazer a Petrobras novamente investir aqui. Temos que produzir aqui no país, utilizar os bancos públicos novamente, mas vamos dar passos além. Porque eu estou convencido, senadora Gleice, que o novo ciclo de reformas que melhorem a vida do povo, para acontecer vai ser necessário a gente entrar num debate sobre um sistema tributário mais justo. Porque no Brasil quem paga imposto é classe média e trabalhadores. Os muito ricos, aqui só 2 países do mundo, não tributam distribuição de lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Aqui um funcionário público que ganha R$5 mil paga 27,5%. Um empresário que ganha 300 mil por mês a título de distribuição de lucros e dividendos paga 0. Nós vamos ter que mexer nesse sistema tributário, taxar as grandes fortunas para ter dinheiro, para fazer um novo pacote de reformas populares desse país. Nós vamos ter que desmontar esse sistema da dívida, que consome 35% do orçamento, e que não é por causa da inflação que nós temos juros tão altos. É um grande pacto, um grande acordo político, que transfere recursos do orçamento público, para esses rentistas. Então, é por tudo isso que nós vamos começar uma caminhada com o nosso presidente Lula pelo país, para dar esperança a esse nosso povo. No próximo dia 21 de abril, ele vai a Ouro Preto, está marcando viagens, saiu... Estamos vendo aqui, pode terminar, eu acho que vai... Tá. Eu concluo, senadora Gleice, falando dessa esperança minha de recuperar o país a partir dessa energia que o presidente Lula ainda tem, da sua liderança, do seu sonho de voltar a ver esse país crescer. O presidente Lula, quando fala do Brasil, se emociona, quando fala do seu povo, se emociona, porque ele tem, de fato, compromisso com esse povo. No meio dessa mediocridade, o que resta ao povo brasileiro nesse momento é acreditar novamente no caminho trilhado pelo presidente Lula para recuperar a economia do país. Eu encerro agradecendo Vossa Excelência pelo tempo, agradecendo aqui os funcionários também do Senado Federal.
Eu sei que nós estamos daqui a pouco tem Jogo do Brasil, eu vejo a movimentação aqui de muitos funcionários querendo assistir Jogo do Brasil, e até em respeito a eles, eu encerro agora o meu pronunciamento.